Tudo se inicia quando Renata chega à prisão para visitar Álvaro. Ao vê-la, ele franze a testa, surpreso, e pergunta o que ela está fazendo ali. Com firmeza, Renata explica que veio pedir para ele esclarecer às autoridades que Jerônimo não teve qualquer envolvimento na farsa de sua suposta morte, já que o médico que o atendeu afirmou o contrário. Álvaro finge não entender o motivo dessa acusação, mas logo questiona o que Renata está disposta a fazer para convencê-lo a contar a verdade. Ela se mantém firme, perguntando se sua consciência tranquila não seria razão suficiente, mas Álvaro ri de forma sarcástica, deixando claro que esse tipo de argumento não funciona com ele. Irritada, Renata o acusa de ser mesquinho e ingrato, lembrando que Jerônimo salvou sua vida. Cansada do jogo de Álvaro, ela pergunta diretamente o que ele quer. Com um olhar cínico, ele diz que a vida na prisão não é fácil e que apenas aqueles que têm mais recursos conseguem se sair melhor. Renata logo entende e questiona se ele está pedindo dinheiro. Álvaro confirma, e ela, sem paciência, pergunta de quanto ele precisa. Enquanto isso, Aníbal conversa com Alisson e revela que Augusto pediu para ele permanecer por mais tempo, pois deseja conhecê-lo melhor. A garota sorri, achando isso uma boa notícia, mas Aníbal hesita, dizendo que talvez fique apenas por necessidade. Alisson não entende e pergunta do que ele está falando. Ele respira fundo e, antes de revelar, pede que ela prometa que não contará para ninguém. Na cruz de amor, Augusto discute um plano com seu aliado. Ele declara que chegou o momento certo para conquistar Marina. O homem ao seu lado questiona sua estratégia, argumentando que seria mais lógico usar Marina para atrapalhar o relacionamento de Jerônimo e sua esposa. Augusto, no entanto, sorri com malícia e diz que não segue a lógica comum. Ele garante que se seu aliado seguir suas ordens, tudo sairá como planejado. Para provar que não está brincando, ele pega uma maleta e a entrega. O homem abre e arregala os olhos ao ver a grande quantia de dinheiro dentro. Augusto pergunta se aquele adiantamento é suficiente para cumprir sua missão, e o outro garante que sim. De volta a Bonita, Alisson encara Aníbal com espanto ao ouvir que a mãe dele está morta. O rapaz, com um semblante triste, se recorda do passado, contando que sua mãe faleceu devido a um câncer. Antes de partir, no entanto, deixou para ele uma caixa contendo uma foto de Augusto, uma carta e um cheque que ele enviou ao descobrir sua existência. Alisson, ainda abalada, pergunta sobre a avó dele. Aníbal revela que ela faleceu há muitos anos e que acredita que foi ela quem insistiu para que sua mãe contasse a verdade. Por isso, ele sempre disse que a ideia partiu dela. Comovida, Alisson lamenta toda essa história e pede para que ele não volte para sua cidade. Aníbal, indeciso, responde que não sabe o que fazer, pois precisa trabalhar. Alisson sugere que ele converse com o pai e peça ajuda, mas Aníbal não tem certeza se essa é uma boa ideia. Em outra parte da cidade, Honório está tomando café quando escuta o choro de um bebê. Intrigado, ele se levanta e segue o som. No quarto, Constanza segura Amparo nos braços, tentando acalmá-la para que não sejam descobertas. Honório entra, e surpreso, pergunta o que aquela criança está fazendo ali. Constanza suspira, dizendo que está cuidando da menina. Honório se lembra da promessa que ela fez a Regina e a questiona. Constanza explica que a bebê estava doente e que ela não podia simplesmente deixá-la sozinha. Honório então pergunta onde está a mãe da criança.
Constanza responde que ela foi até sua casa buscar roupas e logo estará de volta. Enquanto isso, Inês conversa com Isidro e conta que Renata já voltou para a fazenda. Isidro suspira, preocupado, afirmando que isso tornará tudo mais difícil para eles conseguirem as respostas que precisam. Inês, no entanto, discorda, dizendo que ainda possuem uma pessoa que pode ajudar. Isidro questiona de quem ela está falando, e Inês menciona Antônio, lembrando que ele agora mora perto de Renata. Isidro hesita, dizendo que Antônio é seminarista e não pode mentir. Mas Inês insiste, lembrando que ele prometeu a Regina que ajudaria a encontrar sua filha. Essa pode ser a oportunidade perfeita. Diante do argumento, Isidro cede e decide ligar para Antônio. Em casa, Honório alerta a Constanza que não é bom para ela passar tanto tempo com a menina, pois quando a criança for embora, ela sofrerá muito. Constanza suspira, admitindo que também pensou nisso, e então pergunta se eles poderiam adotar um bebê. Honório, porém, recusa a ideia, afirmando que isso não faz sentido. Constanza quer entender o motivo da recusa, e Honório explica que nenhum dos dois tem mais idade para criar uma criança. As palavras dele a deixam pensativa. Enquanto isso, Julieta conversa com Matias e Adriana. Ela confessa que acha estranho César evitar falar com eles, e ao mesmo tempo, insistir para que compareçam à inauguração. Adriana sugere que talvez ele só precise de tempo para assimilar tudo o que aconteceu. Matias concorda, mas Julieta continua desconfiada, sentindo que há algo mais por trás disso. Na cadeia, Roberta avisa Josefina que o restante do dinheiro está no carro. Josefina afirma que ainda tem dinheiro guardado na conta, mas Roberta logo informa que todas as suas contas foram confiscadas e o valor devolvido a Regina. Josefina fica furiosa e exige que Roberta ajude a conseguir mais dinheiro da empresa. Roberta recusa, mas Josefina insiste e afirma que ela terá que obedecê-la. Determinada, Josefina diz que chamará sua assistente financeira para resolver a situação. Em casa, Honório tenta fazer Constanza entender que criar um bebê nessa fase da vida não é uma boa ideia. Ela insiste, dizendo que precisa desse apoio emocional, mas Honório sugere que quando Adriana tiver filhos, eles aproveitem como avós e não como pais. Mesmo assim, Constanza deseja continuar perto da menina. Honório permite, mas ressalta que deve ser dentro das regras do centro de Regina. A resposta dele a deixa abatida. Na prisão, Branca explica para Roberta os procedimentos para conseguir dinheiro da empresa e garante estar ao lado dela para qualquer coisa. Chamando-a de Robertinha, tenta amenizar a situação, mas Josefina logo corta sua tentativa e exige metade do dinheiro. Roberta hesita por um instante, e incomodada, corrige Branca, ela se chama Roberta, e não Robertinha. Na cela, Renata conta a Jerônimo que foi até Álvaro pedir para que contasse a verdade. Jerônimo quer saber se ele aceitou, e Renata diz que sim, mas em troca de dinheiro. Jerônimo pede que ela não faça isso, mas Renata insiste, dizendo que fará o necessário para ajudá-lo a sair da prisão. Do lado de fora, Carina encontra Lázaro, que diz estar esperando por Renata. Ela revela que está oficialmente divorciada e que podem se casar a qualquer momento. Emocionada, pergunta se Lázaro gostaria de se casar agora. Ele pensa por um instante e responde que sim, mas Carina teme que os documentos atrasem o casamento. Lázaro sugere que perguntem no cartório, e juntos vão até o balcão buscar informações.
Na Bonita, Carlos e Priscila trabalham juntos. Durante a conversa, Priscila comenta que Matilde é muito ciumenta. Carlos sorri e diz que isso é apenas amor. Priscila confessa que nunca imaginou que ele ficaria com alguém assim, já que nunca gostou de ser controlado. Carlos afirma que Matilde é diferente. Curiosa, Priscila pergunta se a mãe dele aceitou o relacionamento. Carlos conta que no início, houve resistência, mas depois ela considerou a ideia e até os convidou para morar na América. Priscila fica surpresa e quer saber por que nunca recebeu esse convite. Carlos revela que sua mãe acreditava que havia uma maldição na fazenda e que lá ninguém poderia ser feliz. Priscila, intrigada, pergunta por que ele nunca contou para Matilde que eles já foram noivos. Carlos apenas diz que não viu necessidade, e sai, deixando Priscila pensativa. Na cadeia, Renata pergunta se Jerônimo concorda que ela pague Álvaro. Ele relutantemente aceita, mas ela diz que não quer envolver Matias. Jerônimo sugere que fale com Carlos, pois ele pode cuidar do dinheiro e da entrega. Renata recusa, dizendo que quer fazer isso pessoalmente para garantir que tudo saia como planejado. Jerônimo concorda, mas exige que ela prometa que não sairá sozinha. Renata, então, promete. Na casa paroquial, o padre atende a porta e encontra Saul, que pergunta se pode falar com a doutora Marina. O padre permite sua entrada. Marina, ao vê-lo, se assusta e questiona o que ele está fazendo ali. O padre percebe sua reação e pergunta se esse é o homem que a fez sofrer. Marina confirma, e o padre, indignado, manda Saul ir embora. Mas ele suplica para que Marina o escute. Na cela, Renata conta a Jerônimo que foi Augusto quem lhe disse sobre sua prisão. A revelação deixa Jerônimo furioso, certo de que Augusto sempre tenta se intrometer na vida deles. Renata pede que ele se acalme, garantindo que Augusto só queria ajudar. Jerônimo, irritado, diz que ela não deve ser ingênua e tenta revelar sua desconfiança sobre a relação entre Augusto e Roberta. No entanto, o carcereiro avisa que o tempo da visita está acabando. Renata pede que ele pare de falar e apenas abrace antes de ela ir embora. Enquanto isso, Marina decide ouvir Saul, apesar da insistência do padre para que não o faça. Ela se mantém firme e pede que Saul a ajude a se sentar na cadeira de rodas. Ele percebe sua dificuldade e pergunta o que aconteceu. Marina explica que precisa de repouso porque está grávida. Diante dessa revelação, Saul hesita, mas garante que ainda quer conversar com ela. Enquanto isso, Carina e Lázaro conversam com a juíza, explicando toda a situação que levou Carina a ser considerada viúva. A juíza revisa os documentos e confirma que está tudo em ordem, então pergunta quando desejam oficializar o casamento. Sem hesitar, os dois respondem que querem se casar naquele instante. No entanto, ao serem questionados sobre as 4 testemunhas, percebem que esqueceram desse detalhe. A juíza se retira por um momento e eles, mesmo surpresos, continuam animados com a realização do casamento. Pouco depois, Renata aparece e é chamada por eles. Empolgados, explicam que vão se casar naquele instante e perguntam se ela pode ser uma das testemunhas. Renata, emocionada, aceita sem pensar 2 vezes, deixando o casal ainda mais feliz. Enquanto isso, Marina encara Saul e pergunta por que ele a procurou. Ele confessa que ela foi sua motivação para mudar de vida, abandonar os vícios e se tornar um novo homem.
Agora, deseja recuperar o que perderam no passado. Marina, séria, revela que está grávida. Saul argumenta que se ela está morando com o tio, significa que não está casada e nem com o pai do bebê. Marina então esclarece que espera gêmeos, e admite que de fato, não se casou nem tem qualquer relação com o pai das crianças. Saul vê nisso uma oportunidade e sugere que reescrevam sua história juntos. Ao mesmo tempo, Padre Severino conversa com Antônio sobre Saul. Ele alerta que o homem fez muito mal a Marina no passado e teme que sua atual fragilidade a leve a tomar uma decisão da qual possa se arrepender no futuro. Em outro cenário, César está em uma agência de viagens quando decide ligar para Serena. Ele a convida para a inauguração de seu restaurante, e ela aceita prontamente antes de desligar. No restaurante, Julieta comenta com Benjamin que achava que César cancelaria a inauguração. Benjamin admite que também pensou o mesmo e revela que ficou surpreso quando César decidiu seguir com os planos e até chamou os amigos. Apesar disso, ele não esconde sua preocupação com o filho. Na agência de viagens, uma atendente pergunta a César se ele já esteve em Paris. Ele responde que não, mas que finalmente surgiu a oportunidade. Empolgado, conta que sempre teve o desejo de conhecer os grandes chefes de cozinha de Paris e que não vai perder essa chance. A atendente sorri e lembra que não se deve adiar os sonhos. César concorda e diz que agora é o momento certo. No povoado, Antônio recebe uma ligação de Isidro, que pede sua ajuda para conseguir as digitais de Renata. Ele explica que suspeita que Fina os enganou e que Renata pode ser a verdadeira filha de Regina. Antônio demonstra surpresa, acreditando que essa questão já havia sido resolvida, mas Isidro esclarece que as digitais de Roberta não coincidem com as da filha desaparecida de Regina. Diante disso, Antônio promete ajudar, garantindo que fará tudo sem que Renata perceba. Enquanto isso, a juíza oficializa o casamento de Lázaro e Carina, declarando-os marido e mulher. Renata, animada, sugere que ele beije a esposa. Lázaro não hesita e a beija com emoção. O casal comemora o momento tão esperado. Na Bonita, Carlos surpreende Matilde com uma flor. Ela leva um susto, e ele brinca, lembrando que ela prometeu lhe dar um beijo a cada flor recebida. No entanto, Matilde recusa, dizendo que não sente mais o mesmo amor por ele, pois agora percebe sua proximidade com outra mulher. Carlos tenta tranquilizá-la, afirmando que só tem olhos para ela. Em seguida, ele a beija. De longe, Priscila observa tudo e promete a si mesma que fará Carlos se apaixonar por ela novamente. Enquanto isso, Saul continua tentando convencer Marina a lhe dar uma nova chance. Ela, firme, responde que isso não faz sentido e que já se apaixonou novamente. Saul, no entanto, insiste, dizendo que como ela ainda está solteira, nada impede que tentem recomeçar. Ele promete dar a ela e aos bebês uma vida confortável e uma família de verdade. Marina resiste, mas Saul insiste cada vez mais, garantindo que não quer perdê-la novamente. A proposta a deixa pensativa. Se você quer saber o que vem por aí, inscreva-se no canal e deixe seu like.